Ele a amou desde criança e, em segredo, sempre esteve por perto para protegê-la. 13 anos depois, eles se reencontram, e o que ele descobre o deixa em choque. O vento frio de outono soprava pelas ruas de Portland, Oregon, carregando folhas douradas que dançavam no ar como memórias soltas. Fernando, com seus 28 anos, caminhava pelo calçadão à beira do rio Willamette. O capuz do moletom cinza cobrindo parcialmente seus cabelos castanhos bagunçados. Seus olhos, de um castanho quente como o café recém-passado, observavam o horizonte com uma mistura de nostalgia e inquietação. Ele não voltava àquela cidade havia 13 anos, desde que sua família se mudara para Seattle após o ensino médio. Mas algo o puxava de volta. Ou melhor, alguém, Juliana. O nome dela ecoava em sua mente como uma música antiga, daquelas que você não ouve por anos, mas que ainda sabe cantar de cor. Desde os 7 anos, quando se conheceram na escola primária, Fernando sentia algo por ela que não conseguia explicar. Era mais que um amor de infância. Era uma promessa silenciosa, um juramento que ele fez a si mesmo enquanto a via sorrir no parquinho, com suas tranças loiras balançando enquanto ela corria atrás de uma bola. Ele a amava, e em segredo, sempre esteve por perto para protegê-la. Naquela época, Juliana era a menina mais brilhante da sala, não só por sua inteligência afiada, mas por seu jeito de iluminar tudo ao redor. Fernando, tímido e desajeitado, nunca teve coragem de confessar o que sentia. Em vez disso, ele se tornou seu guardião invisível. Quando os valentões da escola zombavam dela por usar óculos grandes demais para o rosto, foi Fernando quem, discretamente, derrubou a mochila do líder deles no lago durante um piquenique escolar. Quando ela esqueceu o lanche em casa, ele dividiu o seu sanduíche de pasta de amendoim, fingindo que não estava com fome. E quando, aos 15 anos, Juliana chorou por semanas após perder sua cadelinha Luna, foi Fernando quem deixou um desenho dela com a cachorrinha em sua caixa de correio, sem nunca assinar. Mas então, aos 16 anos, a vida os separou. A mudança de Fernando para Seattle foi como um corte brusco, deixando um vazio que ele nunca soube preencher. Ele tentou seguir em frente. Faculdade, um emprego como designer gráfico, algumas namoradas que nunca duraram, mas Juliana permanecia, uma lembrança que aquecia e doía ao mesmo tempo. Ele se perguntava onde ela estaria agora, se ainda usava óculos grandes, se ainda ria com aquele som que parecia sinos tilintando. E acima de tudo, se algum dia ela soube que ele existia além do colega quieto da escola. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo calçadão, Fernando parou diante de uma pequena cafeteria com janelas embaçadas pelo vapor. O letreiro dizia Brewed Awakening, e algo o fez decidir entrar. Talvez fosse o frio, talvez fosse o desejo de se aquecer com algo além, de memórias. Ele pediu um latte e sentou-se perto da janela, observando as pessoas passarem. Foi então que a viu. Juliana estava do outro lado da rua carregando uma bolsa de lona e rindo com uma amiga. O cabelo loiro, agora mais curto, brilhava sob o sol fraco de outono. Ela usava um casaco verde escuro e botas de cano alto, mas era o sorriso, aquele mesmo sorriso, que fez o coração de Fernando parar. Ele segurou a xícara com tanta força que quase a derrubou. 13 anos. 13 anos desde que a vira pela última vez, e ali estava ela, como se o tempo tivesse apenas polido sua luz. Sem pensar, ele se levantou, deixou alguns dólares na mesa e saiu correndo. Juliana! Chamou, sua voz mais alta do que pretendia. Ela parou, virou-se, e seus olhos azuis encontraram os dele. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Então, ela franziu a testa confusa, antes de um lampejo de reconhecimento cruzar seu rosto. Fernando, disse ela hesitante, como se testasse o nome. É você? Ele sorriu, o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Sou eu. Quanto tempo, né? Juliana riu. Um som que fez Fernando querer congelar aquele momento. Meu Deus, quanto tempo! O que você está fazendo aqui?
Voltei para visitar. E você? Ainda mora aqui? Sim. Nunca saí de Portland, na verdade. Ela respondeu, ajustando a bolsa no ombro. Sua amiga, percebendo o momento, murmurou algo sobre encontrar um café e se afastou, deixando os dois sozinhos. Juliana olhou para Fernando, e havia algo em seus olhos. Curiosidade, talvez, ou algo mais profundo. Quer tomar um café? Quer dizer, não agora, porque parece que você já tomou um. Ela brincou, apontando para a mancha de latte na manga. Do moletom dele. Fernando riu envergonhado, esfregando a mancha. Eu sou um desastre, como sempre, mas aceito sim, quer dizer, se você tiver tempo. Tô livre agora, ela disse com um sorriso que parecia um convite. Vamos? Enquanto caminhavam, juntos para a cafeteria, Fernando sentia o peso de 13 anos de silêncio e saudade. Ele queria contar tudo. Cada momento em que pensou nela. Cada vez que quis ligar, mas não teve coragem. Mas por enquanto, ele apenas caminhava ao lado dela, tentando não tropeçar nas próprias palavras. Mal sabia ele que aquele reencontro era apenas o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. A cafeteria estava cheia de vida, com o aroma de café moído e o murmúrio suave das conversas, misturando-se ao som de uma playlist indie que tocava baixinho. Fernando e Juliana sentaram-se em uma mesa de canto, perto de uma janela que deixava entrar a luz dourada do fim de tarde. Ele ainda sentia o coração acelerado, como se estivesse correndo uma maratona invisível. Juliana, com os cotovelos apoiados na mesa e o queixo nas mãos, olhava para ele com uma curiosidade que o deixava ao mesmo tempo nervoso e extasiado. Então, Fernando, ela começou, mexendo o chá de camomila que pedira. O que te trouxe de volta a Portland? Saudade do nosso nevoeiro constante? Ela sorriu e havia um toque de provocação em sua voz, como se quisesse testar se ele ainda era o mesmo garoto tímido de antes. Ele riu, esfregando a nuca, um hábito que nunca perdeu. Talvez. Ou talvez eu só quisesse ver se o rio Willamette ainda é tão gelado quanto eu lembro. Ele fez uma pausa, hesitando. Na verdade, eu vim por causa de um projeto de design que estou fazendo. Um cliente quer algo inspirado na vibe de Portland e eu pensei, por que não voltar e sentir a cidade de novo? Juliana ergueu uma sobrancelha divertida. Olha só você. Todo profissional. Designer gráfico, né? Eu lembro que você vivia desenhando nos cadernos da escola. Uma vez você fez um desenho do Sr. Thompson, nosso professor de matemática, com cara de coruja. Eu ri tanto que quase fui expulsa da aula. Fernando sentiu o rosto esquentar. Você lembra disso? Meu Deus, eu achava que ninguém prestava atenção nos meus rabiscos. Eu prestava, ela disse quase sem pensar, e então desviou o olhar, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Ela tomou um gole do chá, e Fernando percebeu que suas mãos tremiam levemente. Havia algo diferente nela, uma vulnerabilidade que ele não lembrava de ver na menina confiante da adolescência. Tentando manter o clima leve, ele mudou de assunto. E você? O que anda fazendo? Ainda é a rainha dos debates como na escola? Juliana riu, mas o som saiu um pouco forçado. Não, os debates ficaram no passado. Agora eu trabalho como bibliotecária na biblioteca municipal. É mais tranquilo, sabe? Livros não discutem comigo. Ela fez uma pausa brincando com a colher. Mas para ser honesta, a vida não tem sido tão colorida quanto antes. Fernando inclinou a cabeça curioso. Como assim? Ela hesitou, olhando para a xícara como se as respostas estivessem no fundo do chá. É que os últimos anos foram meio pesados. Minha mãe adoeceu há uns 3 anos. Câncer. Ela tá melhor agora, mas foi um período difícil. E depois teve outras coisas. Às vezes sinto que a Juliana, de 16 anos, cheia de planos, ficou em algum lugar que não sei como alcançar. O coração de Fernando apertou. Ele queria estender a mão, tocar a dela, dizer que entendia, mas as palavras pareciam presas na garganta. Em vez disso, ele disse com a voz suave: Sinto muito por isso, Ju. Deve ter sido duro, mas você parece forte. Mais forte do que eu seria. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você sempre foi gentil, Fernando.
Sempre. Eu lembro disso. O elogio o pegou desprevenido e ele sentiu uma onda de calor subir pelo peito. Gentil? Eu era mais o cara que tropeçava nos próprios pés e derramava suco na camisa. Ela riu alto, jogando a cabeça para trás, e por um momento era como se os 13 anos não tivessem passado. Você derramou suco de laranja na minha mochila uma vez, lembra? Eu fiquei tão brava, mas você passou o resto do dia tentando me convencer a te perdoar com aqueles biscoitos horríveis que sua mãe fazia. Eram horríveis mesmo, Fernando admitiu rindo. Mas funcionou, né? Você me perdoou. Porque você era impossível de odiar, ela disse. E então parou, como se as palavras tivessem escapado sem permissão. Seus olhos se encontraram, e havia algo ali. Uma faísca, uma pergunta não dita. O momento foi interrompido pelo garçom, que trouxe um prato de biscoitos amanteigados que Juliana insistiu em pedir. Para relembrar os velhos tempos, ela brincou, empurrando o prato para ele. Mas sem suco de laranja, por favor. Enquanto dividiam os biscoitos, Fernando percebeu que Juliana ainda tinha o mesmo jeito de morder o canto da boca quando estava pensando em algo sério. Ele queria perguntar mais, saber tudo o que acontecera com ela, mas também sentia medo de forçar demais. Ainda assim, ele não resistiu. Ju, posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu, limpando uma migalha do canto da boca. Claro. Você já pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Quer dizer, se eu não tivesse ido embora? Juliana ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos dele. Então, com uma voz quase sussurrada, ela disse: às vezes. E você? Antes que Fernando pudesse responder, o celular dela tocou, quebrando o encanto. Ela olhou para a tela, franziu a testa e se levantou. Desculpa, é minha mãe. Preciso atender. Já volto. Enquanto ela se afastava, Fernando sentiu um misto de esperança e ansiedade. Ele queria contar a verdade, que nunca deixou de pensar nela, que cada decisão que tomou carregava um pedaço do que sentia por ela, mas algo no olhar de Juliana, naquelas pausas cheias de significado, o fazia pensar que talvez, só talvez, ela também guardasse algo não dito. Juliana voltou à mesa com um suspiro, o celular ainda na mão, o rosto marcado por uma preocupação, que ela tentou disfarçar com um sorriso rápido. Desculpa, Fernando, minha mãe às vezes fica ansiosa se eu não atendo logo. Tudo bem por aí? Perguntou, sentando-se novamente e puxando a xícara de chá para perto, como se precisasse de algo para segurar. Tudo ótimo, ele respondeu, com um tom leve, embora seus olhos a estudassem com cuidado. Ele percebeu as olheiras sutis sob a maquiagem leve dela, a maneira como os ombros pareciam carregar um peso invisível. Algo nele queria protegê-la como sempre quis, mas agora com uma urgência maior. E contigo? Tá tudo bem mesmo? Juliana hesitou, mordendo o canto da boca, aquele gesto que Fernando conhecia tão bem. É, mais ou menos. Só umas coisas da vida adulta, sabe? Contas, médicos, essas coisas chatas. Ela riu, mas o som era frágil, como vidro fino. Mas me conta de você, designer gráfico voltando para Portland. Aposto que tá vivendo uma vida glamurosa em Seattle. Fernando sorriu, um pouco desconfortável. Ele não havia contado toda a verdade. Não era apenas um designer gráfico. Nos últimos 10 anos, ele havia construído algo muito maior. Após a faculdade, ele fundou uma startup de design digital que explodiu em popularidade, criando interfaces para grandes empresas de tecnologia. Hoje, aos 28 anos, Fernando era o CEO de uma empresa avaliada em milhões, com escritórios em Seattle e Nova York. Mas ele nunca gostou de ostentar o moletom cinza, os tênis gastos. Tudo isso era uma escolha, uma forma de se manter conectado ao garoto simples de Portland que um dia sonhou com Juliana. Não é tão glamuroso assim, ele disse, desviando um pouco o olhar. Quer dizer, eu trabalho com design, mas agora sou mais um cara que toma decisões chatas em reuniões. E você, Ju? Como é ser bibliotecária? Aposto que você manda em todo mundo com aquele olhar de silêncio na sala. Ela riu, e dessa vez o som foi
mais genuíno, fazendo o coração de Fernando dar um salto. Você me superestima. Eu passo mais tempo organizando livros infantis e ajudando idosos a usar o computador do que mandando em alguém. Mas é legal. Os livros me salvam nos dias ruins. Que tipo de dias ruins? Ele perguntou com cuidado, inclinando-se um pouco para frente. Juliana suspirou, olhando pela janela onde o céu começava a ganhar tons de laranja. Olha, Fernando, não quero te entediar com meus problemas, mas as coisas têm sido difíceis. Minha mãe precisou de muitos tratamentos, e mesmo com ela melhor agora, as contas médicas não param de chegar. Eu trabalho na biblioteca, mas o salário mal cobre o básico. E tem o aluguel, o carro que vive quebrando. Ela parou, balançando a cabeça. Desculpa, isso tá parecendo uma novela mexicana. Ei, não pede desculpa, Fernando disse com firmeza, mas suavidade. Você tá falando comigo, Ju. Eu quero saber, quero ajudar se puder. Ela o olhou surpresa, os olhos azuis brilhando com uma mistura de gratidão e desconfiança. Ajudar? Fernando, você não precisa... Quer dizer, a gente nem se via há 13 anos. Não quero que sinta pena de mim. Não é pena. Ele corrigiu, a voz mais séria agora. Sei lá, é porque você é importante pra mim. Sempre foi. As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las, e ele sentiu o rosto esquentar. Juliana piscou, como se tentasse processar o que ele disse. Mas antes que pudesse responder, ele continuou tentando aliviar o peso do momento. Além disso, eu sou um CEO agora, sabia? Tenho uns trocados sobrando para ajudar uma amiga. Juliana arregalou os olhos, a xícara parando a meio caminho da boca. CEO? Tipo daqueles que usam terno e tem uma mesa enorme? Você tá brincando, né? Fernando riu, apontando para o moletom manchado de café. Olha pra mim, pareço um cara de terno, mas é sério. Fundei uma empresa de design digital. As coisas deram certo, mais ou menos. Mais ou menos? Ela inclinou a cabeça, incrédula. Fernando, isso é tipo... Uau! Você era o cara que desenhava corujas nos cadernos e agora é milionário? Como assim? Não é tão impressionante quanto parece, ele disse com um sorriso torto. Mas, Ju, eu falo sério. Se você tá com problemas, me deixa ajudar. Posso pagar as contas médicas, ou o conserto do carro, ou... sei lá, o que você precisar. Juliana ficou em silêncio, o rosto dividido entre emoção e orgulho. Fernando, isso é muito gentil, mas eu não posso aceitar. Não assim. Você aparece do nada depois de 13 anos, e agora quer bancar o herói? Não é justo com... Você. Não é sobre ser herói. Ele insistiu, os olhos fixos nos dela. É sobre fazer algo por alguém que sempre significou muito pra mim. Mesmo estando tão longe, eu nunca esqueci você, Ju. Nunca. O silêncio que se seguiu foi elétrico, cheio de coisas não ditas. Juliana mordeu o lábio, os olhos brilhando como se lutassem contra lágrimas. Você é muito... você, né? Sempre foi assim, fazendo coisas pelos outros sem pedir nada em troca. Como aquela vez que você me deu seu casaco no inverno porque eu esqueci o meu. Eu ainda tenho aquele casaco, sabia? Fernando sentiu um aperto no peito, uma mistura de saudade e esperança. Você guardou meu casaco velho? É, ela admitiu, com um sorriso tímido. Ele tá no fundo do armário, mas me lembra de um tempo mais simples, de você. Antes que ele pudesse responder, o garçom passou, perguntando se queriam mais alguma coisa. Juliana aproveitou para mudar de assunto, pedindo outro chá, mas Fernando sabia que aquele momento os havia aproximado de algo maior. Ele decidiu não insistir na ajuda financeira por enquanto. Conhecia Juliana o suficiente para saber que ela precisava de tempo. Mas em seu coração ele já havia feito uma promessa. Faria o que pudesse para tirar o peso dos ombros dela, mesmo que ela não quisesse aceitar. Enquanto o sol se punha lá fora, Fernando olhou para Juliana, que ria de uma história boba sobre um cliente atrapalhado na biblioteca, e pensou: eu faria qualquer coisa por esse sorriso. Qualquer coisa. A noite caiu sobre Portland,
e as luzes da cidade refletiam no rio Willamette como estrelas espalhadas. Fernando e Juliana saíram da cafeteria, caminhando lado a lado pelas ruas agora iluminadas por postes antigos. O ar estava mais frio, e Juliana puxou o casaco verde escuro mais para perto do corpo, o que fez Fernando resistir ao impulso de oferecer o próprio moletom. Um eco daquele inverno de anos atrás, quando ele a viu tremendo e entregou seu casaco sem pensar. 2 vezes. Quer dar uma volta pelo parque? Juliana sugeriu apontando para o Tom McCall Waterfront Park, onde luzes coloridas brilhavam ao longe, sinal de algum evento local. Eles estão fazendo um festival de outono. Tem barraquinhas de comida, música. Pode ser legal. Você tá tentando me convencer com comida, né? Fernando brincou, esfregando as mãos para se aquecer. Sabe que eu não resisto a um bom taco. Eu lembro, ela disse com um sorriso travesso. Você comia uns 3 tacos na cantina da escola. E depois ficava reclamando que estava passando mal. E mesmo assim pedia mais. Fernando riu, balançando a cabeça. Você tem uma memória perigosa, Ju. Não me deixa esquecer de nada. Alguém tem que te manter na linha. Ela retrucou, dando um leve empurrão no ombro dele. O gesto foi tão natural, tão cheio de uma familiaridade antiga, que Fernando sentiu o coração aquecer apesar do frio. No parque, o festival estava animado. Crianças corriam com algodões doces maiores que suas cabeças. Casais tiravam selfies em frente a uma roda gigante improvisada, e o cheiro de milho assado e canela pairava no ar. Juliana parou em uma barraquinha de chocolate quente, insistindo que Fernando experimentasse um com chantilly. Você precisa de um pouco de doçura na vida, ela disse, entregando a ele um copo fumegante com uma montanha de creme por cima. Olha quem fala. Ele respondeu, levantando uma sobrancelha enquanto limpava um pouco de chantilly, que ficou na ponta do nariz dela. Juliana riu envergonhada e por um instante seus dedos se tocaram ao redor do copo. Foi um toque breve, mas suficiente para fazer o mundo parecer pausar. Enquanto caminhavam entre as barraquinhas, Juliana ficou mais falante, contando histórias sobre o festival, sobre como ela e a mãe costumavam vir todos os anos antes de tudo ficar tão complicado. Fernando ouvia com atenção, mas também notava os detalhes. A maneira como ela evitava falar muito sobre si mesma, como seus olhos brilhavam ao mencionar a mãe, mas se apagavam quando o assunto voltava para as contas ou o trabalho. Ele queria perguntar mais, cavar mais fundo, mas sabia que precisava ir com calma. Então, em um momento de silêncio, enquanto observavam um grupo de músicos tocando violão ao redor de uma fogueira, Juliana virou-se para ele. Fernando, por que você nunca me ligou? Quer dizer, depois que foi para Seattle. Eu sei que éramos adolescentes, mas você sumiu. A pergunta o pegou desprevenido, como uma flecha certeira. Ele olhou para o fogo, as chamas refletindo em seus olhos enquanto tentava encontrar as palavras certas. Eu quis ligar, Ju, milhares de vezes, mas eu não sabia se você queria. Você era tão incrível, sabe? Sempre cercada de amigos, sempre com aquele sorriso que fazia todo mundo querer estar perto. Eu achava que você nem notaria se eu desaparecesse. Juliana franziu a testa, surpresa. Você achava isso? Fernando, eu sentia sua falta. Você era diferente. Sempre tão atencioso, mesmo sendo todo desajeitado. Ela riu suavemente, mas havia uma pontada de tristeza na voz. Eu ficava esperando você aparecer na escola mesmo sabendo que você tinha ido embora. Acho que guardei aquele seu casaco velho porque era a única coisa que me fazia sentir que você ainda estava por perto. Fernando sentiu um nó na garganta. Ele queria contar tudo, que cada conquista, cada noite em claro trabalhando na startup, cada decisão que tomou carregava um pedaço dela. Mas antes que pudesse falar, um garotinho passou correndo, esbarrando em Juliana e fazendo o chocolate quente dela voar. O líquido quente caiu no casaco dela e ela deu um gritinho de surpresa, seguido de uma risada. Meu Deus, eu sou um imã para desastres hoje. Fernando, rindo, tirou o moletom e o ofereceu sem pensar. Toma, usa isso. Não é tão chique quanto seu casaco, mas pelo menos tá seco. Ela hesitou, mas pegou o moletom,
vestindo-o com um sorriso tímido. Você e seus casacos salvadores, disse, puxando as mangas que eram grandes demais para ela. Algumas coisas nunca mudam, né? Algumas coisas não, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. Mas outras, talvez possam mudar para melhor. Juliana olhou para ele, como se tentasse decifrar o que ele queria dizer. Antes que pudesse responder, uma música lenta começou a tocar na fogueira, e casais começaram a dançar ao redor do fogo. Fernando, tomado por um impulso que ele não sabia de onde vinha, estendeu a mão. Dança comigo? Ela arregalou os olhos, surpresa, mas então sorriu. Aquele sorriso que fazia o mundo parecer mais leve. Você sabe dançar agora? Isso é novidade. Não, sei não. Ele admitiu rindo. Mas prometo não pisar no seu pé. Enquanto dançavam, desajeitados, rindo toda vez que tropeçavam, Fernando sentiu que algo estava mudando. Ele não sabia o que era, mas cada risada, cada olhar, parecia construir uma ponte sobre os 13 anos que os separaram. E em algum lugar dentro dele uma ideia começava a tomar forma. Ele ajudaria Juliana, sim, mas não só com dinheiro. Ele queria trazer de volta a luz que ela parecia ter perdido, e talvez no processo, encontrar a dele próprio. A música parou, mas Fernando e Juliana ainda ficaram ali, no meio do parque com as mãos entrelaçadas, rindo do quão descoordenados foram na dança. As luzes do festival brilhavam ao redor, mas para Fernando o mundo parecia se resumir ao sorriso dela, ao jeito como o moletom dele caía desajeitadamente sobre os ombros dela, ao calor da mão dela na sua. Ele não queria soltar, e pelo olhar dela parecia que ela também não. Viu? Não pisei no seu pé, ele disse com um sorriso brincalhão, tentando esconder o nervosismo que o fazia sentir como o adolescente de 15 anos de novo. Quase, Juliana retrucou, levantando uma sobrancelha. Mas vou te dar um desconto porque você me salvou do chocolate quente assassino. Ela ajustou o moletom, que cheirava vagamente a café e ao perfume amadeirado dele. E algo no gesto fez Fernando querer abraçá-la ali mesmo. Em vez disso, ele apontou para uma barraca de jogos ao longe, onde pessoas tentavam acertar argolas, em garrafas para ganhar prêmios. Quer tentar ganhar um daqueles ursos gigantes ridículos? Aposto que sou melhor nisso do que dançando. Juliana riu, os olhos brilhando com uma energia que Fernando não via há minutos. Você? Acertar argolas, duvido. Mas aceito o desafio, se eu ganhar você paga o próximo chocolate quente. E se eu ganhar? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Você escolhe, ela disse com um tom que era ao mesmo tempo brincalhão e carregado de algo mais, algo que fez o coração de Fernando acelerar. Na barraca os dois se revezaram jogando argolas, rindo alto toda vez que erravam, o que aconteceu muito. Fernando, com sua mira péssima, acabou acertando a cabeça do dono da barraca, que fingiu estar ofendido antes de rir junto. Juliana, por outro lado, conseguiu acertar uma garrafa na última tentativa, gritando de empolgação como se tivesse ganhado na loteria. O prêmio? Um ursinho de pelúcia azul pequeno e meio torto que ela abraçou com um entusiasmo infantil. Olha só, Fernando, eu sou a campeã, ela exclamou, balançando o ursinho na frente dele. E você me deve um chocolate quente. Você trapaceou, admita. Ele brincou, fingindo inspecionar as argolas. Esse ursinho tá com cara de quem foi subornado. Enquanto caminhavam de volta para a área de comida, Juliana segurava o ursinho com uma mão e com a outra segurava o braço de Fernando, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sentia o calor dela através do tecido, e cada toque parecia reacender memórias antigas e criar novas ao mesmo tempo. Mas por trás da leveza do momento, ele ainda via a sombra nos olhos dela, a preocupação que ela tentava esconder com risadas e provocações. Sentaram-se em um banco perto do rio, dividindo um chocolate quente novo. Dessa vez, sem acidentes. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado, como se ambos soubessem que havia mais a dizer. Foi Juliana quem quebrou o silêncio, a voz mais suave agora. Fernando,
Posso te perguntar uma coisa? Claro, ele respondeu virando-se para ela, o copo quente aquecendo suas mãos. Por que você está sendo tão incrível comigo? Quer dizer, você aparece depois de 13 anos, me oferece ajuda, dança comigo mesmo sendo péssimo nisso. Ela riu, mas seus olhos estavam sérios. Eu sei que você disse que sou importante, mas... Por quê? Por que agora? Fernando sentiu o peso da pergunta. Ele poderia desviar, fazer uma piada, mas algo na vulnerabilidade dela o fez querer ser honesto. Ele respirou fundo, olhando para o rio, onde as luzes do festival dançavam na água. Ju, a verdade é que eu nunca parei de pensar em você. Desde criança você era tudo. Eu sei que parece loucura, mas cada coisa que fiz, cada passo que dei, tinha um pedaço de você. Eu construí minha empresa, trabalhei até quase desmaiar, mas no fundo, acho que sempre quis ser alguém que você pudesse, sei lá, admirar, mesmo estando tão longe. Juliana ficou em silêncio, os olhos arregalados, o ursinho apertado contra o peito. Fernando, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que você era especial, mas achava que... Ela parou balançando a cabeça. Eu achava que você não gostava tanto assim de mim. Você era tão quieto, tão na sua. E eu era uma bagunça, sempre tentando parecer mais confiante do que realmente era. Você? Uma bagunça? Ele riu incrédulo. Ju, você era a pessoa mais incrível que eu conhecia. Ainda é. Ela corou, abaixando o olhar e então disse quase em um sussurro. Eu também pensava em você. Mais do que você imagina. Mas eu tinha medo de que, se dissesse algo, você fosse achar que eu era só uma garota boba tentando chamar atenção. O coração de Fernando parecia querer explodir. Ele queria dizer 1000 coisas, mas tudo o que conseguiu foi segurar a mão dela, apertando suavemente. Você nunca foi só uma garota boba, Ju. Nunca. Por um momento eles apenas ficaram ali, as mãos unidas, o som do festival ao fundo parecendo distante. Mas então Juliana suspirou, e sua expressão mudou, como se uma nuvem tivesse passado por seus olhos. Fernando, eu preciso te contar uma coisa. Sobre por que as coisas estão tão difíceis agora. Não é só as contas médicas, tem mais. Ele inclinou a cabeça, o estômago apertando com um pressentimento. O que é, Ju? Pode me contar? Ela hesitou, mordendo o lábio, e então disse com a voz trêmula. Eu tenho uma filha, a Clara. Ela tem 5 anos. E o pai dela, ele nos deixou. Não é só o dinheiro, Fernando. É que eu tô tentando ser tudo pra ela e às vezes sinto que não sou o suficiente. As palavras caíram como uma bomba, mas não do jeito que Fernando esperava. Ele sentiu surpresa, sim, mas também uma onda de admiração. Juliana, sozinha, criando uma filha, enfrentando o mundo com aquele mesmo sorriso que ele amava. Ele apertou a mão dela com mais força. Ju, você é mais do que suficiente e eu vou te ajudar. Com a Clara, com as contas, com o que você precisar. Não porque sou um CEO com dinheiro, mas porque eu quero estar na sua vida. Se você me deixar. Juliana olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ela tentou segurar. E pela primeira vez naquela noite, ela não desviou o olhar. Você é mesmo um desastre, Fernando. Mas é o melhor desastre que já apareceu na minha vida. O festival parecia pulsar ao redor deles. Mas para Fernando e Juliana, o mundo se resumia àquele banco à beira do rio. As mãos ainda entrelaçadas, ao peso da revelação de Juliana pairando no ar. A brisa fria carregava o som distante de risadas e música. Mas ali no silêncio entre eles havia uma conexão que parecia mais forte que os 13 anos de distância. Fernando sentia o coração apertado, não por ciúmes ou decepção, mas por uma mistura de admiração e um desejo ardente de fazer parte da vida dela. E agora, da vida de Clara. Juliana desviou o olhar, brincando com a alça do ursinho de pelúcia azul, como se tentasse organizar os pensamentos. Desculpa jogar isso em você assim, Fernando. Ela disse, a voz baixa, quase abafada pelo vento. Não era para ser uma noite tão... pesada. Eu só achei que você merecia saber. Ei,
Não pede desculpa, ele respondeu inclinando-se para que ela o olhasse nos olhos. Eu fico feliz que você me contou. Sério. E Clara parece incrível se ela puxou a mãe. Ele sorriu, tentando trazer leveza ao momento, e foi recompensado com um pequeno riso dela, embora os olhos ainda brilhassem, com lágrimas contidas. Ela é, Juliana disse, o rosto se iluminando ao falar da filha. Ela é tão esperta, Fernando. Tem 5 anos, mas já quer discutir comigo sobre por que os dinossauros não podem voltar. E ela desenha o tempo todo, igualzinho você na escola. Só que os desenhos dela são melhores, claro. Ela piscou provocadora e Fernando riu alto, o som ecoando no ar fresco. Já tô com ciúmes dela. Ele brincou, mas então ficou sério. Ju, eu sei que você disse que não quer minha ajuda, mas me deixa conhecer a Clara. Me deixa fazer parte disso, mesmo que seja só um pouco. Não tô tentando invadir sua vida, mas eu quero estar nela. Juliana olhou para ele, os olhos procurando algo no rosto dele. Talvez sinceridade, talvez um sinal de que ele não fugiria como o pai de Clara fez. Você é louco, sabia? Aparece do nada, todo milionário. E agora quer conhecer minha filha caótica, que pinta as paredes com canetinha? Quero, ele disse sem hesitar. E se ela pintar as paredes, eu compro as tintas. Ou limpo com ela. O que for preciso. Ela riu, balançando a cabeça, mas havia uma suavidade nova no olhar dela, como se uma barreira tivesse começado a ruir. Tudo bem, Fernando. Mas não diz que não avisei. Clara é um furacão. E eu não sou tão organizada quanto pareço. Minha vida é uma bagunça agora. Bagunça é minha especialidade, ele respondeu, apontando para o moletom que ela ainda usava, agora com uma mancha nova de chocolate quente. Olha só para mim. Sou o rei das manchas e dos desastres. Juliana riu tão alto que algumas pessoas ao redor olharam curiosas. Você é impossível, ela disse, mas o tom era carinhoso, quase íntimo. Ela se levantou estendendo a mão para ele. Vem, vamos caminhar mais um pouco. Não quero ir para casa ainda. Enquanto andavam pelo festival, Fernando sentia uma energia nova entre eles, como se cada passo os aproximasse de algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear. Eles pararam em uma barraca de artesanato, onde Juliana ficou encantada com um colar feito de pedras coloridas. Olha isso, parece algo que Clara ia amar, ela disse segurando o colar contra a luz. Ela adora coisas brilhantes. Então leva para ela, Fernando disse, já pegando a carteira. Antes que Juliana pudesse protestar, ele entregou algumas notas ao artesão e colocou o colar nas mãos dela. Um presente. Não para você, para Clara. Assim ela vai gostar de mim quando me conhecer. Juliana olhou para o colar, depois para ele, os olhos brilhando com uma emoção que ela não tentou esconder dessa vez. Você tá tornando isso muito difícil, sabia? Eu tentando ser independente e você aí, sendo todo perfeito. Perfeito? Eu? Você já esqueceu do chocolate quente na sua mochila? Ele brincou, mas o coração dele batia forte. Ele queria dizer mais, contar que cada gesto era uma tentativa de mostrar o que sentia, mas algo o segurava. Talvez fosse o medo de assustá-la, de parecer rápido demais. Enquanto continuavam a caminhar, Juliana parou de repente, olhando para uma pequena roda gigante iluminada no canto do parque. Sabe, eu nunca andei numa dessas. Ela confessou, quase tímida. Sempre tive um pouco de medo de altura, mas... sei lá, hoje parece um dia para tentar coisas novas. Fernando sorriu, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Então vem comigo. Eu te seguro se você ficar com medo. Na roda gigante, enquanto subiam lentamente, Juliana segurou a mão dele com força, rindo nervosa toda vez que a cabine balançava. Se eu morrer aqui, Fernando, vou te assombrar para sempre, ela disse. Mas o sorriso dela era tão grande que ele sabia que ela estava amando cada segundo. No topo, com a cidade brilhando abaixo deles, Juliana olhou para ele, o rosto iluminado pelas luzes coloridas. Obrigada, Fernando, por hoje, por tudo. Eu não achei que ia me sentir tão leve de novo. Ele apertou a mão dela, o coração transbordando. Você merece se sentir assim sempre, Ju. E eu vou fazer o que puder para isso acontecer. Mas enquanto desciam,
Fernando viu algo no rosto dela, uma sombra, uma hesitação. Ele sabia que havia mais na história dela, algo que ela ainda não contara. E no fundo, ele sentia que o que quer que fosse, mudaria tudo. A roda gigante parou suavemente e Fernando ajudou Juliana a descer, segurando sua mão com firmeza enquanto ela ainda ria. Um pouco tonta pela adrenalina, a noite estava mais fria agora. E o festival começava a esvaziar, com famílias voltando para casa e as luzes das barraquinhas piscando como se dissessem adeus. Juliana segurava o ursinho azul e o colar de pedras coloridas, e Fernando carregava o peso doce de cada momento que passaram juntos naquela noite. Mas ele também sentia a tensão sutil nela, como se algo ainda estivesse preso, esperando para ser dito. Eles caminharam até um canto mais tranquilo do parque, onde uma pontezinha de madeira cruzava um riacho artificial. Juliana parou apoiando os braços na grade, olhando para a água que refletia as luzes do festival. Fernando ficou ao lado dela, respeitando o silêncio, mas com o coração batendo forte. Ele sabia que ela estava prestes a dizer algo importante. Podia sentir isso no jeito como ela apertava o ursinho, no modo como seus olhos evitavam os dele. Fernando, ela começou a voz baixa, quase engolida pelo som da água. Tem uma coisa que eu não te contei, sobre Clara e sobre mim. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. O pai dela, o Daniel, ele não só nos deixou, ele me machucou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele era controlador, ciumento, fazia eu me sentir pequena. Quando Clara nasceu, eu achei que as coisas iam melhorar, mas só pioraram. Ele foi embora quando ela tinha 2 anos e desde então eu tô tentando reconstruir tudo sozinha. Fernando sentiu uma onda de raiva misturada com tristeza. Ele queria perguntar mais, entender cada detalhe, mas viu a dor nos olhos dela e decidiu ouvir, apenas ouvir. Ju, eu sinto muito. Você não merecia isso, ninguém merece. Ela deu um sorriso fraco, ainda olhando para a água. O pior é que, mesmo depois de tudo, eu me culpo às vezes, como se eu tivesse feito algo errado, sabe? E agora, com Clara, eu quero dar tudo para ela, mas é tão difícil. As contas, o medo de não ser uma mãe boa o suficiente. E aí você aparece, todo gentil, oferecendo ajuda, sendo esse cara incrível que eu lembro da escola, e eu fico com medo. Medo? Fernando franziu a testa, virando-se para ela. Medo de quê? Ela finalmente olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ela tentava segurar. Medo de confiar de novo. Medo de deixar você entrar na minha vida, na vida da Clara. E depois, sei lá, perder você também. Você é um CEO, Fernando. Tem uma vida grande, cheia de coisas importantes. Eu sou só uma bibliotecária com uma filha e um monte de contas. Não quero ser um peso. As palavras dela cortaram Fernando como uma faca. Ele deu um passo mais perto, segurando os ombros dela com cuidado, mas com firmeza. Ju, escuta. Você nunca vai ser um peso. Nunca. Você e Clara são mais importantes do que qualquer reunião, qualquer contrato. Eu não tô aqui só para ajudar com dinheiro. Eu quero estar com você, com vocês. Se você me deixar tentar. Juliana piscou, uma lágrima escorrendo pelo rosto e ela riu. Um som meio quebrado, meio aliviado. Você sempre foi assim, né? Sempre sabendo o que dizer para fazer a gente se sentir melhor. Como naquela vez que eu chorei por causa da Luna e você apareceu com aquele desenho. Eu nunca te agradeci direito por isso, sabia? Fernando sorriu, o coração aquecido pela memória. Você guardou o desenho? Guardei. Ela admitiu, limpando o rosto com a manga do moletom. Tá numa caixa com coisas da minha infância. Clara viu uma vez e perguntou quem tinha feito. Eu disse que era um amigo muito especial. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de saudade e esperança. Ju, eu não vou a lugar nenhum. Não dessa vez. E se Clara quiser, posso até fazer um desenho para ela. Mas sem cachorros, prometo. Talvez um dinossauro, já que ela gosta.
Juliana riu, o som mais leve agora, e deu um leve soco no braço dele. Você é ridículo, mas... Tá bem. Que tal amanhã? Você vem em casa, conhece a Clara. Mas já aviso, ela vai te interrogar. Ela é pior que um detetive. Eu topo o interrogatório, Fernando disse com um sorriso que não conseguia esconder. E prometo levar donuts. Todo detetive gosta de donuts, né? Você tá aprendendo rápido, ela respondeu, e pela primeira vez naquela noite, ela se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele, como se precisasse de um momento de descanso. Fernando ficou imóvel por um segundo, com medo de quebrar o encanto, mas então envolveu os ombros dela com o braço, sentindo o calor dela contra ele, enquanto estavam, ali, com o riacho murmurando e as luzes do festival piscando ao fundo. Fernando pensou em como a vida o trouxera de volta a esse momento. Ele sabia que ajudar Juliana não seria só sobre pagar contas. Seria sobre construir algo novo, algo que ele sonhara desde criança. Mas também sentia que havia mais na história dela, algo que ela ainda guardava, e ele estava determinado a estar ao lado dela, não importa o que viesse. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas finas do pequeno apartamento de Juliana, no bairro de Selwood, em Portland. O lugar era acolhedor, mas modesto, com móveis que contavam histórias de anos de uso e paredes decoradas com desenhos coloridos de Clara, dinossauros, arco-íris e até um unicórnio com óculos, que fez Fernando sorrir assim que entrou. Ele segurava uma caixa de donuts açucarados, o coração batendo forte como se fosse enfrentar uma prova final, não apenas conhecer uma garotinha de 5 anos. Juliana abriu a porta com um sorriso nervoso, o cabelo loiro preso em um coque bagunçado e um avental com estampa de girassóis. Você chegou cedo, ela disse limpando as mãos na roupa. Clara tá na sala, provavelmente planejando como te convencer a brincar de chá com ela. Boa sorte. Eu trouxe reforços, Fernando respondeu levantando a caixa de donuts com um sorriso. Acha que ela vai me subornar com menos de 2? Juliana riu, mas havia um brilho de ansiedade nos olhos dela. Ela é durona, mas donuts podem ajudar. Vem, entra. A sala era um caos adorável. Brinquedos espalhados, um tapete com estampas de estrelas e uma mesinha onde Clara, uma menininha com cachos loiros e olhos azuis idênticos aos da mãe, desenhava com concentração. Quando viu Fernando, ela parou, inclinando a cabeça como se o avaliasse. Você é o amigo da mamãe? Perguntou sem rodeios. Fernando se abaixou para ficar na altura dela, tentando não rir da seriedade da garota. Sou sim. Meu nome é Fernando, e você deve ser a Clara, a especialista em dinossauros. Ela cruzou os braços desconfiada. Como você sabe que eu gosto de dinossauros? Sua mãe me contou. Ele disse apontando para Juliana, que assistia à cena com um sorriso contido. E eu trouxe donuts. Tem um com granulado que parece um dinossauro, sabia? Clara estreitou os olhos, mas o canto da boca subiu em um meio sorriso. Tá bom. Mas só vou gostar de você se me contar qual é o melhor dinossauro. Fernando riu, sentando-se no tapete ao lado dela. Fácil. Velociraptor. Eles são rápidos, espertos e trabalham em equipe. Tipo você, aposto. Clara riu, um som agudo e contagiante, e Fernando sentiu um alívio imediato. Juliana, que observava da porta, relaxou os ombros como se uma parte dela tivesse temido que aquele momento não desse certo. Clara, deixa o Fernando respirar um pouco, ela disse, mas o tom era carinhoso. Quer café, Fernando? Quero, mas só se for com um desses donuts. Ele respondeu, piscando para Clara, que já abria a caixa com entusiasmo. Enquanto Juliana preparava o café na cozinha pequena, Fernando e Clara começaram a desenhar juntos. Ele fez um Velociraptor com óculos, o que fez Clara gargalhar e insistir em adicionar um chapéu de cowboy. Você desenha bem, ela disse com a autoridade de uma crítica de arte de 5 anos. Mas a mamãe disse que você desenhava ela com um cachorrinho quando eram pequenos. Fernando olhou para Juliana, que voltou com 2 canecas de café, o rosto corado. Você contou isso para ela? Ele perguntou fingindo indignação. Ela encontrou o desenho na caixa.
Juliana defendeu-se sentando-se no sofá. Eu não ia jogar fora, né? É uma obra-prima. O resto da manhã passou em uma névoa de risadas, migalhas de donut e histórias. Clara contou a Fernando sobre seu dinossauro favorito, o Triceratops, e como ela queria ser uma cientista que encontra ossos e faz bolos. Fernando, por sua vez, inventou uma história sobre um Velociraptor que abria uma padaria, o que fez Clara rir até engasgar com o suco. Juliana observava, às vezes rindo, às vezes apenas olhando com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo, algo que Fernando queria entender. Quando Clara correu para o quarto para buscar seu livro de dinossauros, Juliana se aproximou de Fernando, a voz baixa. Você é bom nisso, sabia? Ela não confia em qualquer um. Depois do Daniel, ela ficou desconfiada com estranhos. Eu não sou exatamente um estranho, né? Ele disse com um sorriso suave. E ela é incrível, Ju. Igual a mãe. Juliana corou. Mas antes que pudesse responder, Clara voltou segurando o colar de pedras coloridas que Fernando comprara no festival. Mamãe disse que você deu isso para mim. É verdade? É sim. Ele respondeu ajudando-a a colocar o colar. Achei que combinava com uma especialista em dinossauros. Clara sorriu orgulhosa. E então, para surpresa de Fernando, correu até ele e deu um abraço rápido. Tá bom, eu gosto de você, ela disse, como se tivesse tomado uma decisão importante. Mas você tem que voltar amanhã. Fernando riu, olhando para Juliana, que cobria a boca para esconder um sorriso. Eu volto, Clara. Prometo. Mais tarde, enquanto Clara tirava um cochilo no sofá, embrulhada em uma manta, Fernando e Juliana sentaram-se à mesa da cozinha. O silêncio era confortável, mas carregado de possibilidades. Obrigada por hoje, Juliana disse, mexendo o café, que já estava frio. Você fez ela sorrir de um jeito que... Não sei, faz tempo que não vejo isso. Eu que agradeço, Ju. Ele disse, os olhos fixos nos dela. Por me deixar entrar. Por confiar em mim. Ela olhou para ele, e por um momento, parecia que ia dizer algo importante. Mas então desviou o olhar, brincando com a alça da caneca. Fernando, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Sobre o Daniel. Ele tá de volta em Portland. Eu vi ele na semana passada no mercado. Ele quer ver a Clara e eu não sei o que fazer. As palavras atingiram Fernando como um soco. Ele sentiu uma onda de proteção, não só por Juliana, mas por Clara, aquela menininha que acabara de conquistar seu coração. Ele respirou fundo, mantendo a voz calma. Ju, o que você quer fazer? Porque seja o que for, eu tô do seu lado. Sempre vou estar. A cozinha de Juliana parecia menor com o peso da revelação pairando entre eles. A luz suave da tarde entrava pela janela, iluminando as migalhas de donut, ainda espalhadas na mesa, e a caneca de café intocada dela. Fernando olhava para Juliana, tentando processar o que ela acabara de dizer. Daniel, o homem que a machucara, que abandonara ela e Clara, estava de volta. E queria se aproximar da filha. O instinto de Fernando era protegê-las, mas ele sabia que a decisão não era dele. Tudo o que podia fazer era estar ali, como prometera. Juliana mexia na alça da caneca, os dedos inquietos, os olhos fixos em um ponto invisível na mesa. Eu não sei como me sinto sobre isso, Fernando. Ela confessou, a voz tremendo levemente. Parte de mim quer gritar com ele e dizer que ele não tem direito nenhum depois de tudo. Mas outra parte, sei lá, acha que talvez Clara mereça conhecer o pai. Mesmo que ele tenha sido um desastre para mim, ele é o pai dela. E ela já perguntou sobre ele, sabe? Ela vê outras crianças com os pais na escola e... eu não sei o que dizer. Fernando sentiu um aperto no peito imaginando Clara, com seus cachos loiros e olhos curiosos, tentando entender por que seu pai não estava lá. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Ju, você é a mãe dela. Você sabe o que é melhor. Mas, pelo que você me contou, esse cara te machucou muito. E Clara é tão... especial. Ela merece alguém que a valorize, que esteja lá de verdade. Se você decidir que ele não merece essa chance, isso não faz de você uma
Mãe ruim. Faz de você alguém que protege quem ama. Juliana levantou os olhos e havia uma mistura de gratidão e medo neles. Você faz parecer tão simples, ela disse com um sorriso fraco. Mas não é. Ele me ligou ontem antes do festival. Disse que mudou, que tá tentando ser uma pessoa melhor. Eu não acredito, não de verdade, mas... E se ele estiver dizendo a verdade? E se eu tirar isso da Clara e ela me odiar por isso um dia? Fernando estendeu a mão, cobrindo a dela com suavidade. Ela não vai te odiar, Ju. Porque você é a pessoa que tá aí todo dia dando amor, ensinando ela a desenhar dinossauros com chapéus de cowboy. Você é o mundo dela. E se esse cara quer mesmo mudar, ele vai ter que provar. Não com palavras, com ações. E até lá, você tem o direito de dizer não. Juliana apertou a mão dele como se precisasse de algo sólido para se ancorar. Como você sabe sempre o que dizer? Você tá parecendo um daqueles caras de filme que resolvem tudo com um discurso perfeito. Ele riu, aliviando a tensão. Eu sou mais o cara que derruba suco na mochila e tenta consertar com biscoitos ruins. Mas quando se trata de você e Clara, eu quero acertar, sabe? Quero ser alguém que você possa contar. Ela olhou para ele, e por um momento, o silêncio entre eles foi mais eloquente que qualquer palavra. Então, com uma voz quase sussurrada, ela disse: Você já é, Fernando, mais do que você imagina. O momento foi interrompido pelo som de passinhos rápidos. Clara apareceu na porta esfregando os olhos, a manta arrastando no chão. Mamãe, o Fernando ainda tá aqui? Perguntou com a voz sonolenta. Tô aqui, detetive. Fernando respondeu, virando-se com um sorriso. Pronta para mais um donut? Ou já tá planejando me interrogar de novo? Clara riu, correndo para a mesa e subindo no colo da mãe. Você vai voltar amanhã, né? Prometeu. Prometi. Ele disse, bagunçando os cachos dela. E quem sabe eu não trago um livro de dinossauros pra gente ler. Os olhos de Clara brilharam. Com Triceratops. Com todos os Triceratops do mundo. Ele garantiu, e ela bateu palmas animada. Juliana observava a cena, os olhos suavizados por um carinho que Fernando sentia mesmo sem ela dizer nada. Mas ele também via a preocupação ainda lá, como uma sombra que não ia embora. Ele decidiu mudar o clima, levantando-se. Que tal a gente fazer um desenho juntos agora? Eu, você e a Clara. Um dinossauro gigante que domina Portland. Clara gritou de empolgação, puxando Fernando para a sala, onde papéis e canetinhas já estavam espalhados. Enquanto desenhavam, Clara insistindo que o dinossauro precisava de um laço rosa, Fernando pensava no que Juliana contara. Ele sabia que a volta de Daniel era uma ameaça, não só para a paz dela, mas para a chance que ele sentia estar construindo com ela e Clara. Mas acima de tudo, ele queria que Juliana soubesse que não estava sozinha. Mais tarde, quando Fernando se despediu com um abraço apertado de Clara e um olhar longo de Juliana, ele caminhou pelas ruas de Selwood com uma determinação nova. Ele ajudaria Juliana a enfrentar Daniel, fosse com apoio emocional ou com os recursos que tinha como CEO. Mas mais que isso, ele queria provar a ela e a si mesmo que o amor que sentia desde criança não era só uma memória. Era real, vivo, e estava pronto para crescer. Enquanto entrava no carro, Fernando não sabia que, naquele exato momento, Juliana estava na sala, segurando o colar de pedras coloridas, com uma revelação ainda maior queimando no peito. Uma verdade que mudaria tudo. A semana passou como um borrão de emoções para Fernando. Ele voltou ao apartamento de Juliana quase todos os dias, cada visita trazendo mais risadas, mais desenhos caóticos com Clara, e mais momentos em que ele e Juliana pareciam dançar ao redor de algo maior. Algo que nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. Mas a sombra de Daniel pairava, uma tensão que Fernando sentia em cada pausa no olhar de Juliana, em cada vez que ela checava o celular com um franzir de testa. Ele queria protegê-la, mas sabia que o próximo passo dependia dela. Era uma noite chuvosa em Portland, o tipo de chuva que fazia as ruas brilharem como espelhos. Fernando chegou ao apartamento de Juliana com uma pizza e um livro de dinossauros para Clara.
que já o esperava na porta com um sorriso que mostrava um dente faltando. "Você trouxe pizza de novo?" ela exclamou, pulando. "Mamãe disse que você é o melhor amigo dela agora." Fernando olhou para Juliana, que estava na cozinha cortando uma maçã, e viu o rosto dela corar. "Clara, deixa o Fernando entrar antes de começar a contar tudo," ela disse com um sorriso envergonhado. "Melhor amigo, hein?" Fernando brincou, colocando a pizza na mesa. "Acho que vou ter que me esforçar para manter esse título." "Você tá indo bem até agora," Juliana respondeu com um tom que era ao mesmo tempo leve e carregado de significado. Ela parecia mais leve naquela noite, mas Fernando notava algo diferente. Uma inquietação nos olhos dela, como se ela estivesse segurando algo que precisava dizer. Depois que Clara terminou de devorar 2 fatias de pizza e adormeceu no sofá, abraçada ao livro de dinossauros, Fernando e Juliana se sentaram na pequena varanda coberta do apartamento. A chuva tamborilava no telhado, criando uma cortina de som que tornava o momento estranhamente íntimo. Juliana segurava uma caneca de chá, os dedos traçando a borda como se buscassem coragem. "Fernando," ela começou, a voz suave, mas firme. "Eu conversei com o Daniel hoje. Ele quer encontrar a Clara amanhã. Eu disse que ia pensar, mas eu já decidi. Não vou deixar ele se aproximar. Não agora. Talvez nunca. Ele teve a chance dele, e eu não vou deixar a Clara passar pelo que eu passei." Fernando sentiu um alívio tão grande que quase o fez suspirar alto. "Você tá segura disso?" perguntou com cuidado. "Quer dizer, é uma decisão grande." "É," ela disse olhando para a chuva. "Mas é a certa. Clara merece mais. E eu mereço mais. E tem outra coisa que eu preciso te contar. Algo que eu tô segurando há dias porque tenho medo de como você vai reagir." O coração de Fernando disparou, mas ele manteve a voz calma. "Ju, você pode me contar qualquer coisa. Eu tô aqui. Sempre vou estar." Ela respirou fundo, os olhos brilhando sob a luz fraca da varanda. "Quando éramos adolescentes, eu gostava de você, Fernando. Muito. Mais do que eu admitia para mim mesma. Eu via você fazendo aquelas coisas pequenas, dividindo seu lanche, me dando seu casaco, deixando aquele desenho da Luna na minha caixa de correio. E eu me apaixonava um pouco mais a cada dia, mas eu era tão insegura, tão boba. Achava que você nunca ia me notar, que eu não era boa o suficiente. Então, quando você foi embora, eu guardei isso tudo. E agora você tá aqui, sendo esse cara incrível, e eu não sei como te dizer que nunca parei de te amar." As palavras caíram como a chuva, suaves, mas avassaladoras. Fernando ficou paralisado por um segundo, o coração batendo tão alto que ele temia que ela ouvisse. Ele sempre achou que o amor dele era unilateral, um segredo que carregava sozinho. Saber que Juliana sentia o mesmo, que ela o amara mesmo, estando tão longe, era mais do que ele jamais ousara sonhar. "Ju," ele disse, a voz rouca de emoção. "Eu achei que era só eu. Desde criança você era tudo para mim. Cada desenho, cada vez que eu tentava te fazer sorrir, era porque eu te amava, e nunca parei. Mesmo em Seattle, mesmo construindo a empresa, você estava sempre aqui." Ele tocou o peito, os olhos fixos nos dela. "Eu achava que você nunca ia me querer, que eu era só o cara desajeitado que derramava suco." Juliana riu, as lágrimas escorrendo agora, mas ela não tentou escondê-las. "Você era o cara desajeitado que fazia meu coração disparar. E agora você tá aqui, fazendo isso de novo." Sem pensar, Fernando se inclinou, segurando o rosto dela com as mãos, os polegares limpando as lágrimas. "Então deixa eu fazer isso pro resto da vida, Ju. Você, Clara, a gente pode fazer isso dar certo. Eu te amo. Sempre te amei." Ela fechou os olhos, como se absorvesse as palavras, e então se inclinou, os lábios encontrando os dele em um beijo que parecia conter todos os anos de saudade, de amor não dito, de promessas guardadas. A chuva caía ao redor,
Mas ali na varanda o mundo era quente e perfeito deles. Quando se afastaram, Juliana riu, um som leve e cheio de vida. Você é mesmo um desastre, Fernando, mas é meu desastre favorito. Ele sorriu, puxando-a para um abraço, o coração tão cheio que parecia transbordar. E você é minha bagunça favorita, Ju, você e Clara. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, Fernando sabia que a vida não seria perfeita. Haveria desafios, as contas, a presença distante de Daniel, o futuro incerto. Mas com Juliana ao seu lado, com Clara rindo e desenhando dinossauros, ele sentia que podia enfrentar qualquer coisa. O amor que carregara desde criança finalmente encontrara um lar, e ele nunca mais o deixaria escapar.